Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre distâncias, uma aulinha muito importante. Toda vez que a gente falar da palavra distância, o que será que pode ocorrer? Eu coloquei 6 exemplos aqui para você poder comparar e analisar. Vem comigo, ó. O primeiro exemplo do item A, eu escrevi distância de ponto a reta. Turma, quando pedir a distância de um ponto a uma reta R, é a menor distância. E a menor distância na isso, perpendicular. Então é um segmento de reta que sai do ponto P e vai até a reta R. Então a distância do ponto P à reta R é esse segmento de reta. Ou seja, é a menor distância. Não é um segmento de reta que sai daqui e faz isso aqui, hein, pessoal? Porque esse segmento é maior que esse daqui. Então a distância de um ponto P a uma reta R é a menor dessa distância. E a menor é na perpendicular. Esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, distância entre retas. Essa distância entre retas, no caso aqui paralelas, turma, também é a distância na perpendicular. É a menor distância. Você percebe que do ponto P ao ponto P' você tem um ângulo de 90 aqui. Aqui também é um ângulo de 90. Então a gente escreve assim, ó, distância de R até S. É um Dzinho, R, vírgula, S. No nosso caso anterior, é um Pzinho, que é o ponto, vírgula, R, que é a reta. Então a distância entre essas retas R e S é a menor distância, e a menor distância é na perpendicular. Agora, item C, distância de ponto a plano. Eu tenho um plano alfa aqui e eu tenho um ponto P. Então você projeta esse ponto P no plano alfa, toda a projeção é a 90 graus. Projetei esse ponto, veio o P', desceu a 90. Então a distância do ponto P ao plano alfa a gente escreve assim, Dzinho P, vírgula, alfa. Também é a menor distância, que é na perpendicular. Agora o item D, distância de reta a um plano paralelo. De novo, você tem uma reta R e um plano alfa. A gente pega um ponto, pelo menos um ponto P, projeta no plano alfa, essa projeção é 90 graus, e essa é a distância. Distância de R até o plano alfa. De novo, a 90 graus. Item E, turminha, distância entre planos paralelos. Segue o mesmo raciocínio. Você tem o plano alfa e o plano beta. Você tem o plano alfa e o plano beta. A distância desse plano alfa ao plano beta é distância de alfa, vírgula, beta. Também vai ser a 90 graus. Você tem um ângulo de 90 graus, pega um ponto num plano, projeta no outro plano, e aí você tem a distância entre esses planos paralelos. Por exemplo, a distância entre o piso e o teto, que você se encontra, são planos paralelos. Espero eu, né? E distância entre retas reversas. Vamos lembrar? Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Então eu desenhei uma reta R e uma outra reta S aqui. Segue o raciocínio. Você calcula um ponto de P projetando no plano alfa e essa distância você escreve D de R, vírgula, S. E será a menor distância. Então nessa aula, turminha, o que você percebeu? Esses 6 exemplos que eu estou dando de distância, sempre eu estou calculando a menor distância. E a menor distância é na perpendicular. Ou seja, a gente usa a perpendicular como um padrão. É igual quando você vai no médico e você quer medir sua altura, ou você está em casa, você sempre fica reto na perpendicular, né? A gente não fica torto assim, nem de lado assim e calcula a nossa altura. Se a gente quiser calcular a nossa altura, a gente tem que ficar na perpendicular. Ou o exemplo, você quer calcular a distância desse ponto meu aqui, que está na minha mão, figurado, até o teto. Você não vai traçar um segmento de reta na diagonal, você vai traçar um segmento de reta na perpendicular. Então os exercícios, os enunciados que te falarem, calcule a distância entre um ponto e uma reta, entre 2 pontos, entre 2 retas, entre um ponto e um plano, reta e um plano, entre 2 planos, você sempre tem que pensar que será a menor distância, e essa menor distância é um segmento de reta que liga as duas coisas que você quer a 90 graus. Valeu? Um abraço para vocês aí, até a próxima.